Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero te trazer os 4 piores erros que os investidores cometem em renda fixa e que infelizmente fazem muita gente perder dinheiro. Para você então não comer mosca, não colocar seu patrimônio em risco, assista esse vídeo até o fim para você ver quais são esses erros e nunca fazer isso com o seu dinheiro. Antes de partir para esse conteúdo, só queria lembrar você de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para sempre receber notificações de conteúdos novos por aí e não esquece de dar um like nesse vídeo, porque isso é muito importante para que esse conteúdo atinja cada vez mais e mais pessoas. Dito isso, vamos então à seleção dos 4 piores erros que os investidores cometem em renda fixa para você nunca fazer isso. E o erro número 1 é o investidor escolher investimento de renda fixa, olhando apenas para a taxa de rentabilidade. E por que isso é tão ruim, isso é tão perigoso e isso de fato pode te fazer perder dinheiro? Primeiro porque se você não sabe quando você está investindo em renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para um devedor ou emissor de uma dívida. Daí muitas vezes quando a gente escolhe investimentos de renda fixa só olhando para a taxa de rentabilidade, sem olhar qual é a qualidade, a saúde e solidez do emissor, você pode muitas vezes investir em renda fixa, de bancos e corretoras que não são sólidas, não são idôneas, não são confiáveis. Inclusive, no ano passado, por exemplo, a gente teve 2 instituições financeiras que quebraram, vieram a falir, que foram a Portocred e a BRK Financeiras. Eu vou deixar o vídeo que eu gravei essa época sobre isso. Daí, muitas pessoas, então, que investiram nos CDBs dessas instituições, sendo guiados apenas pela taxa de juros que estava sendo paga, sem saber de fato quais eram as instituições que estavam por trás desses investimentos. Foram pessoas que ficaram a ver navios, tiveram que entrar na fila do FGC, tiveram uma série de transtornos. Então você nunca vai investir em renda fixa olhando apenas para a taxa de juros, porque você também precisa saber se o emissor daquele título de dívida, daquele CDB, daquela LCI, LCA, daquela debênture, por exemplo, é um emissor de renda fixa seguro, sólido, para o qual vale a pena então você conferir e investir o seu dinheiro. Eu falo sobre como saber sobre a saúde e solidez financeira do emissor de títulos de dívida de renda fixa nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques, então nunca se esqueça disso. Investir em renda fixa é emprestar seu dinheiro para terceiros e você então não vai só olhar a taxa de retorno, mas que de fato então vai honrar e vai te devolver o dinheiro mais os juros no prazo de vencimento combinado. Além disso, tem um outro problema, um outro risco de você investir em renda fixa olhando para a taxa de rentabilidade de forma única, exclusiva, que é o quê? Você investir com o objetivo, por exemplo, de curto prazo e deixar seu dinheiro preso, travado em um investimento que é de longo prazo ou que muitas vezes vai te trazer, acarretar um prejuízo, uma perda real de dinheiro, caso você precise resgatar antes do vencimento ou da data de resgate combinado. E um clássico exemplo disso são os títulos do Tesouro Direto. Se você olhar esses títulos do Tesouro Direto, que estão hoje disponíveis para qualquer investidor pessoa física investir via corretora ou banco, esses são os títulos que a gente tem hoje no mercado financeiro. A gente tem títulos pré-fixados, títulos Selic, títulos IPCA, tem até mesmo títulos Renda Mais e Educa Mais. E cada um desses tipos de títulos, ele tem um objetivo determinado, específico. Por exemplo, se você precisa de investir para o curtíssimo prazo, o título ideal para isso é o Tesouro Selic. Não é o Tesouro Pré-fixado, não é o Tesouro IPCA, não é o título Renda Mais nem Educa Mais. Isso porque qualquer um desses outros títulos, eles sofrem oscilações no capital que você investe. E no curto prazo, você pode inclusive ter prejuízo real, resgatar menos dinheiro que você investiu por causa de um fenômeno que acontece nesses títulos, que é a chamada marcação a mercado. Eu explico sobre como cada um dos títulos do Tesouro funciona nesse vídeo, que vai ficar aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje. Mas é importante que você saiba que cada um dos tipos de investimentos de renda fixa que a gente tem, e dentro da renda fixa, a gente tem Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, conforme essa tríade dos investimentos que eu estou mostrando aqui para vocês. Cada investimento de renda fixa ele tem um perfil de retorno, e é apropriado para um horizonte temporal distinto. A gente tem investimentos ideais para o curtíssimo prazo, para o curto prazo, para o médio e também para o longo prazo. Eu falo sobre esse assunto nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima. E você então não pode investir olhando apenas para a taxa de juros do seu investimento. Tem que ver se o emissor do seu título de dívida ele é saudável, ele é seguro, ele de fato vai honrar com a palavra e vai devolver o seu dinheiro e te pagar os juros combinados. E se é um investimento adequado para o prazo em que você vai deixar o seu dinheiro investido. O segundo erro mais cometido pelo investidor de renda fixa tem um pouquinho a ver com esse primeiro erro, que é o quê? Desconhecer a marcação a mercado. A marcação a mercado é um fenômeno que existe na renda fixa e que a gente principalmente percebe ele no Tesouro Direto pré-fixado e no Tesouro Direto IPCA+, em que se você investiu hoje e depois que você investe em títulos do Tesouro Direto pré-fixados e IPCA+, e as taxas desses mesmos títulos para o mercado, elas sobem depois que você fez
o seu aporte, num resgate antes do vencimento, você vai ter prejuízo ou um retorno muito abaixo da taxa de rentabilidade contratada, que é exatamente o quê? Esse efeito de marcação no mercado que acontece em todos os investimentos de renda fixa quando você resgata antes dos respectivos vencimentos. Então, se você não conhece essa dinâmica, não sabe como isso funciona, eu vou deixar 2 vídeos aqui em cima em que eu falo sobre esses assuntos, tanto no Tesouro Direto quanto na marcação mercado que existe em CDBs, LCs, LCAs. Você pode vir a precisar resgatar um dinheiro, resgatar isso no momento inoportuno, porque você fez um investimento sem conhecimento e sem estratégia, e ter o quê? Prejuízo real. Eu tenho muitos alunos que chegam no meu treinamento Mapa do Tesouro sem conhecer a marcação mercado, sem entender como ela funciona, e que por isso são vítimas do quê? De prejuízos reais, de deterioração patrimonial, de resgatar menos dinheiro do que investiu, porque não conhece a marcação mercado. Inclusive, se você quiser receber mais informações sobre o meu curso, o Mapa do Tesouro, que te ensina a investir com segurança em renda fixa, renda variável e investimento no exterior, e no qual você conta com o meu suporte pessoal exclusivo via WhatsApp, acesse a lista de espera do treinamento pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição. Então, a partir de agora, tome cuidado, acesse esses vídeos que eu deixei aqui em cima nos destaques sobre marcação e mercado na renda fixa, para que você entenda como tudo isso funciona e não perca dinheiro por desconhecer esse fenômeno extremamente comum nos investimentos nos ativos de renda fixa. Já o terceiro erro mais comum que eu vejo acontecendo entre os meus novos alunos e os meus seguidores é ignorar os custos que existem de você investir em renda fixa. Sim, pessoal, porque a gente tem custos de investir em renda fixa. Principalmente no Tesouro Direto e nos CDBs, que são investimentos de renda fixa que não têm isenção de imposto de renda sobre os rendimentos, incide imposto de renda conforme essa tabela aqui, que é o que eu chamo de tabela regressiva de imposto de renda. Percebo que quanto mais tempo passa, menor é o imposto de renda que é recolhido sobre os rendimentos das suas aplicações. Então é muito importante você ter conhecimento dessa dinâmica, desse imposto de renda que é cobrado automaticamente na fonte quando o seu investimento vence ou quando você faz um resgate, e que você se programe, separe o que é investimento que você pode vir a precisar para o curtíssimo prazo, daqueles que você pode deixar aplicado por mais tempo. Por quê? Quanto mais tempo você puder deixar o seu dinheiro aplicado, melhor, porque você vai pagar o quê? Uma alíquota menor de imposto de renda. Além disso, estude, se dedique a conhecer os investimentos de renda fixa isentos de imposto de renda, que são as LCIs, LCAs, os CRIs, os CRAs e as debêntures incentivadas, para aquele dinheiro que você pode deixar investido por 2, 3, 4 ou mais tempo, porque são investimentos que vão te dar um retorno excelente e com isenção de imposto de renda para você então fugir das garras do leão na hora que você então for ter os seus rendimentos em renda fixa. Além disso, é importante você saber também que na renda fixa a gente tem alguns tipos de investimento que tem uma taxa de administração. É o caso do Tesouro Direto. Para quem não sabe, alguns títulos do Tesouro Direto têm incidência de uma taxa de administração, que eu chamo de taxa de custódia do Tesouro Direto, de 0,2% ao ano. Eu falo sobre essa taxa nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques. Então você tem que se programar, porque há semestralmente a cobrança dessa taxa nos títulos do Tesouro Direto. A gente tem outros investimentos de renda fixa que também tem taxas, como é o caso dos fundos de investimento em renda fixa, que tem as taxas de administração cobradas pelos respectivos gestores. Então é muito importante você saber que existem custos como esse em renda fixa, imposto de renda e taxa de administração do Tesouro Direto ou de fundos de renda fixa, para você então estar ciente dessas cobranças que acontecem no nosso mercado financeiro. E tem um último erro do investidor de renda fixa que eu queria trazer para vocês, que é desconhecer o imposto de renda como cotas. Para quem não sabe, os fundos de investimento têm incidência de uma forma de imposto de renda muito ruim para o investidor, que é o imposto de renda come cotas. Quando você deixa de investir em um ativo de renda fixa por conta própria, como comprar títulos do Tesouro Direto, investir em CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs ou debêntures, para investir nesses tipos de ativos por fundos de investimento, como são os fundos de investimento de renda fixa, como são os fundos de investimento multimercado, sobre os rendimentos dessas suas aplicações, incidirá um imposto de renda na forma come cotas, que vai ser cobrado de forma automática, ainda que você não tenha resgatado esse dinheiro, essas aplicações, 2 vezes por ano. Metade em março e metade em novembro. E pelo fato desse imposto, então, ser cobrado de forma automática na fonte, ele pegar uma parte do seu investimento, das cotas dos seus fundos, por isso ele se chama imposto de renda come cotas, ele, ao longo do tempo, vai minando, vai enfraquecendo o poder dos juros compostos, que é uma das grandes vantagens de você investir em renda fixa. Os juros compostos são uma forma de retorno que incide sobre os investimentos de renda fixa, no qual os juros que renderam no período anterior são utilizados como base de cálculo para o cálculo dos juros posteriores, formando então uma bola de neve de rendimento de juros sobre juros, que é uma das grandes maravilhas da renda fixa. E com o imposto de renda come cotas, como você tem um imposto sendo adiantado para a Receita Federal
a cada 6 meses, é como se você estivesse fazendo pequenos saques semestrais. E isso vai minando o efeito dos juros compostos, conforme essa projeção, esse diagrama que ilustra uma projeção de retorno em investimento de renda fixa que não tem um imposto de renda come cotas, com uma projeção de investimento que tem um imposto de renda come cotas. E perceba que por essa projeção, como o imposto de renda come cotas, ele drena o efeito dos juros compostos, você no longo prazo tem um retorno muito menos eficiente com esse tipo de aplicação. Então, sempre que você se informar aí e ver que existe um investimento de renda fixa que tem um imposto de renda na forma come cotas, e hoje no mercado financeiro, os investimentos que a gente tem que incidem o imposto de renda come cota são os fundos de investimento, tome muito cuidado e evite esse tipo de aplicação, porque ela tem essa grande desvantagem. E basicamente o vídeo de hoje era esse. Te explicar então quais são esses erros muito comuns, muito corriqueiros, que muitos investidores desconhecem ou ignoram e que são de suma importância de você ter em mente, de você observar, para você então ter retornos muito mais eficientes e satisfatórios para o seu dinheiro ao investir em renda fixa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.